Eu nunca fiz redação, sou péssimo em redação, eu não sei fazer redação. Isso é o que eu mais ouço dos meus alunos quando começam comigo a estudar para concurso. E lá no edital tem a tal do itemzinho chamado texto dissertativo argumentativo, discursiva, enfim, traz texto, tá? Então este vídeo aqui é para você que está começando a estudar redação, nunca estudou redação para concurso antes, para você que diz assim para mim, eu preciso começar do zero, do básico. Então a gente vai começar junto por este vídeo agora. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay aqui do Português Sucesso e hoje a gente vai começar a falar então sobre essa redação para quem nunca fez. Claro que eu vou pedir para você biscoitar, deixar o seu like, ativar a notificação, ficar por dentro do canal. Também vou lembrar você e alertar que aqui embaixo tem o link do meu curso Redação de Sucesso. Lá eu posso corrigir essa redação. Então, independente de qual seja a banca, tá? A gente corrige, temos todas as análises de editais novos, as bancas. Então, é um curso bem legal para você, principalmente pela correção, tá? Porque é muito importante que eu possa ver essa redação e corrigir para direcionar o que você pode melhorar. Enquanto isso, vou ficar aqui no cantinho da tela, que você já sabe, é a nossa metodologia, né? De ficar aqui no cantinho dela para te ajudar, tá? E para você que nunca fez redação, né? Tem sempre essa grande dúvida, esse grande problema, tá? Por onde que eu começo? Coloquei aqui para vocês um tema, tá? Que é desafios da saúde pública frente à queda de vacinação infantil. Esse poderia tranquilamente ser um tema FCC, FGV, Selecom, poderia ser também Enem, não vai ser, mas poderia ser Enem, tá? Então, ele poderia se encaixar aqui, Quadrix, né? Várias bancas para vocês, tá? Então, a primeira ideia, quando você começa a fazer redação, antes de tudo, é perceber assim, ó. Você entendeu a proposta? Você entendeu o tema, tá? Você que tá aí, vai começar, você sempre vai... A redação não é, assim, tema da sua cabeça, mesmo que você invente o tema, tem que existir um tema, tá? Então, você sempre parte da ideia de que temos um tema, certo? Desse tema, temos um tipo de texto a ser trabalhado, tá? Então, temos um tipo de texto. Qual é o texto que mais cai nas redações de concurso hoje? Aqui, ó. É o dissertativo argumentativo, tá? Ó, isso aqui é o que mais vai aparecer se você está iniciando a sua vida aí de concurso público. Texto dissertativo argumentativo é o que mais aparece, beleza? E aí a gente vem para o que é importante. Quando eu tenho um tema, tá? Eu tenho primeiro que entender. Olha esse tema aqui. Desafios da saúde pública frente à queda da vacinação infantil. Então, quais são as palavras principais aqui desse meu tema? Desafios, saúde pública, queda da vacinação e o infantil, tá? Separado aqui. Por quê? Porque se eu tenho desafio, eu tenho um problemão acontecendo. Saúde pública é um nicho temático. Queda da vacinação é o fato. E infantil é o público que que tá sofrendo com aquilo dali, certo? Podia ser os desafios das políticas públicas para o aumento da população de rua. Nicho, pessoa, quem sofre com aquilo, população de rua. E assim vai. Então, assim, o que eu faço, né? Eu pego esse tema e eu começo a pensar em estruturar. Eu nunca fiz redação, então eu vou começar a pensar a redação. E quando eu coloco aqui pra vocês aqui, ó, que você vai pensar sobre a redação, você vai fazer as seguintes perguntas sobre o tema. O que eu sei
sobre o tema. O vizinho dá-lhe bater. Alguma coisa assim nesse momento. Sábado à tarde, que eu gravo. O que eu sei sobre o tema? Segundo, quais dados eu tenho? Terceiro, meu posicionamento. Nesse momento, você já tá pensando assim, ah, não, eu gosto de chegar e começar a escrever. Pois é, por isso que você não estudou redação nunca. Porque se você já tivesse estudado redação, saberia que redação, você tem que tirar no mínimo, aqui ó, 1 hora para fazer essa redação. O planejamento da redação, pensar sobre a redação, vai aí pelo menos 10, 15 minutos antes de começar a escrever, tá? Que mais? Então, o que eu sei sobre o tema, quais dados eu tenho, meu posicionamento, tá? Por quê? Porque aqui o que eu sei, eu começo a pensar assim, ó, aqui o que eu sei e os dados, ó, dado pode ser uma alusão, em que época isso começou, pode ser uma data, né? Aquilo que eu sei sobre o tema, eu poderia pensar lembra da revolta, da vacina, marco histórico, tá? O momento atual. Aí podem ser dados mesmo, porcentagens, essa queda, porque se traz esse tipo de temática, vai trazer algum dado para demonstrar que, um gráfico, para demonstrar que houve a queda, por exemplo, tá? Então, assim você vai fazer o quê? Pensar sobre redação. Depois que você pensou sobre o tema, né? Pensar na redação, pensar nesse tema que você escolheu, ou é um tema que você ganhou lá no concurso, ou no banco de temas, por exemplo, dentro da nossa plataforma, tem um banco de temas, tá? Aí você vai lembrar assim, ó, que existe uma Opa, ficou fake. Existe isso aqui, ó. Uma estrutura. Estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é o que vai cair no seu concurso, ele vai cobrar de 20 linhas ou ele vai cobrar de 30 linhas. Independente de um ou de outro, vai ter a estrutura de ter introdução, de ter desenvolvimento e de ter conclusão. De 20 para 30, o que muda, Chay? Se aqui eu desdobro para D1 e D2, Marcelo D2, ou se eu deixo apenas o D1, tá? Que aqui é o meu momento em que, por exemplo, na minha introdução, né? Eu tenho que abrir o tema. Dentro dela, eu tenho repertório, sempre. Eu tenho tese e eu tenho causas do problema, tá? Quando eu pego desenvolvimento, eu pego uma causa e vou prová-la. Mesma coisa acontece se fosse o D2, D1 e D2. Na conclusão, eu tenho que solucionar. Olha só, vou falar bem amplo assim, porque a gente tá falando em começar a estudar, não é ainda já direto nas especificações, tá? Então, para você que tá começando do zero, você tem que pensar assim. Afinal, tem gente que pega uma redação e ela escreve as mesmas coisas no começo, no meio e no final. Deixa eu te mostrar uma redação base assim, tá? Para você entender como que funciona, tudo aquilo que eu falei ali. A Constituição Federal de 88, a lei fundamental e suprema do Brasil, que assegura os direitos do brasileiro, contudo, apesar das garantias de... Aí, aqui ó, é um modelinho que meio que se encaixa para você entender. Ele é padrãozão, eu peguei ele. E aí, o que é em vermelho é o que seria preenchido, né? Ó, modelinho pronto, tá?
E de azul são aquelas bases. Então, ó, a Constituição Federal de 88, a Lei Fundamental e Suprema do Brasil, que assegura os direitos do brasileiro. Repertório, tá? Vacina é um direito do brasileiro, contudo, apesar das garantias de acesso à vacina no Brasil, poderia ser, observa-se a deficiência de crianças sendo vacinadas. Observa-se a deficiência ou observa-se que diminuíram os números, que o Brasil sofre com a diminuição dos números de crianças vacinadas no Brasil. Percebe-se que essa norma acontece na teoria e não desejavelmente na prática. Nesse sentido, é evidente que a permanência do problema se desenvolve não só em decorrência do... Porque as crianças não estão se vacinando? Vou botar aqui, do acesso ao sistema de saúde, mas também da lenta mudança de mentalidade familiar. Porque muitas vezes a criança não vai ser vacinada, a gente tá falando aqui de vacina, porque pai e mãe não querem, tá? Consegue perceber que aquilo que eu falei, ó, a gente tem repertório, a gente tem tese para acontecer e a gente tem 2 problemas construídos aqui, tá? Para te ajudar a redação. Como seria o desenvolvimento, Chay? Desenvolvimento, a gente vai pegar em primeiro plano aqui, ó, aquilo que tá lá, né? É importante levar em consideração a suprema ausência de medidas governamentais no que diz respeito ao acesso, ó, acesso ao sistema de saúde, né? Colocaria isso. Acesso ao sistema de saúde. Sob essa perspectiva do filósofo São Tomás de Aquino, em uma democracia, todos os indivíduos são dignos e têm a mesma importância, além dos direitos e deveres que devem ser garantidos pelo Estado. No entanto, isso não ocorre no Brasil. Nessa perspectiva, por causa da baixa operação das autoridades, muitas crianças deixam de ser vacinadas, né? Devido à não assistência do SUS. Assim, faz necessária a reformulação da postura estatal de forma imediata. Se a gente fosse para o 2, que é bem mais amplo. Ademais, aí botaria além da mudança de mentalidade familiar no Brasil, também é uma causa, uma causa da permanência do problema. De acordo com, aí teria dados, né, ou uma alusão histórica. Partindo desse pressuposto, percebe-se que aí alguma evidência estatística, porque a gente está falando de dados científicos, né? E mais alguma causa, vê-se diante de tudo que isso retrata a resolução do empecilho que, aí, volta no argumento 2, contribui, né, que as famílias infelizmente, né, contribui para a perpetuação desse cenário na sociedade brasileira. Beleza, tá? Tô mostrando pra vocês aqui, que tá começando do zero, que tem como a gente metrificar assim, dentro de um modelo meio pronto, né, que eu achei por aí, e que funciona. Depois a gente tem a conclusão. O que tem que ter na conclusão? Sempre um conectivo, tá? Portanto, vê-se que é essencial mais ações do Estado e também da sociedade para que os obstáculos sejam superados e o problema resolvido. Assim, o Tribunal de Contas da União deve direcionar capital por intermédio podia ser das prefeituras, né? Será revertido aí poderia ser ações, campanhas, através de rádio, através de coleta social, uma vez que a diminuição de saúde, da quantidade na vacina brasileira, né, uma vez que seja aumentada a quantidade de crianças vacinadas, a fim, né, com o objetivo de mais garantia de saúde. Dessa forma, o preceito constitucional será solidificado no Brasil. E aí,
findou, finalizou. Muita informação? Muita informação. Afinal, você está começando a estudar redação. Então, a gente tem que trabalhar mais aprofundado, claro. Mas isso para você ter um primeiro panorama, uma vez que você começou a estudar redação agora, acabou de começar. Quero corrigir sua redação, eu te espero no meu curso e te espero também aqui no YouTube na nossa próxima aula. Um beijo para você. Tchau, tchau!